Alô, 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 galerinha, a gente vai deixar registrada essa videoaula para sanar as dificuldades em sala de aula com relação às contas envolvendo a resultante de forças em um polígono qualquer, beleza? O polígono que a gente escolheu foi esse aqui, ó, triângulo equilátero, né? Uma figura que tem três lados iguais e três ângulos iguais. Beleza? A gente vai aprender a calcular a resultante da força elétrica nos vértices desse polígono. Beleza? Então, vê só, antes da gente aplicar as técnicas da resultante, beleza? Vamos fazer as transformaçõezinhas básicas que a gente precisa. Aqui, ó, observe que a carga, ou seja, as cargas elétricas, elas têm os mesmos sinais. Todas elas são positivas. Primeiro vamos fazer a transformação, né? Então a gente vai ter 5. Esse micro, o que significa micro? 10 elevado a menos 6. Então é este número que a gente vai trabalhar. Beleza? Agora essa transformaçãozinha aqui que a gente fez em sala de aula é centímetros. Quando a gente vai substituir na força da força elétrica, a fórmula da força elétrica, a gente vai ter que transformar para metros. Então a gente mostrou essa técnica, certo? 30 centímetros, a gente tira centímetros e acrescenta essa potência de base 10. Porém, vamos trabalhar com o número na forma de notação científica, ou seja, a gente vai escrever isso aqui na forma de notação científica, basta a vírgula andar para o lado de cá. Então, o número que a gente vai trabalhar, tá certo? É esse daqui, ok? Transformaçãozinha dada. Agora a gente vai aplicar as técnicas da resultante entre duas cargas elétricas. Para isso, a gente vai colocar aqui, ó, colocar os vértices, né? Eu vou botar vértice A, vértice B e vértice C. Então, a gente vai calcular a resultante nos vértices deste polígono, triângulo equilátero, beleza? Então, eu vou escolher para começar a calcular aqui, ó, no vértice A. Vou escolher essa aqui para calcular, certo? Então, vamos começar a fazer as reações, carga A e carga C. Carga A e carga C. Mesmo sinal, elas se repelem. Então, vai acontecer isso, ó. Carga A e carga C, elas se repelem. Então, aqui eu vou fixar A, que eu estou estudando aqui. Fiz a reação com C. Então, eu sei que vai ter essa força, vai ter esse vetor representando a reação dessas duas cargas. Agora a gente vai pegar, reagir, fazer a ação e reação da carga A com a carga B. A gente sabe que as duas cargas, estão vendo, sinais iguais. Sinais iguais, a gente aprendeu que elas se repelem, beleza? Elas se repelem. Como eu estou fixando aqui no vértice C, então essa carga aqui, esse vetor representado pela ação da carga A com a carga B. Beleza? Observem que eu tenho duas forças assim, né? Duas forças assim. Então, o que é que a gente vai aplicar para essas duas forças? O que é que a gente vai aplicar? Se fosse um L, a gente saberia que era um ângulo de 90 graus, teorema de Pitágoras. Aqui é um ângulo menor do que 90 graus, é um ângulo agudo, certo? Então, a gente vai aplicar o quê? Vai aplicar o quê? A lei, vamos escrever aqui, aplicar a lei dos cossenos. Beleza? No caso, eu vou mostrar para vocês a lei dos cossenos na matemática. Beleza? Na matemática é a ao quadrado igual a b ao quadrado. Isso aqui vocês têm que ter no cocão, né? Quando estiver enxergando um triângulo, no triângulo a gente tem as medidas deste triângulo, então o lado oposto, cosseno, aquele babado todo. Então a gente tem aqui, ó, a lei dos cossenos na matemática, beleza? Agora, na física, deixa
Deixa eu trocar aqui. Na física, a gente vai ter uma mudança. E a gente falou em sala de aula essa mudança, tá certo? Na física, a gente vai fazer o seguinte, beleza? Eu vou colocar aqui, que aqui é C, B, certo? E A é o quê? A é a resultante dessas duas forças. Então, a gente aplica a regra do paralelogramo e vê que aqui é a força resultante. Então, a gente tem aqui a direção e o sentido. A intensidade a gente vai calcular aqui logo. A força resultante aqui é A. Beleza? Na física, vamos botar aqui bonitinho. Na física, A é a força resultante, certo? Ao quadrado. B é a força entre as cargas A e B. C é a força entre A e C. Agora deixa mais, beleza? O que é que muda na física? Na física, a gente, em vez de usar menos, vai usar o sinal de mais, porque foi mostrado na aula de funções trigonométricas, a partir do ângulo que está aqui neste triângulo, tá certo? Que a gente vai usar o sinal de mais, beleza? Assistam a aula, assistam a aula. Vamos substituindo de novo. 2, a mudança principal é essa. B, que a gente já sabe. C, isso é um C, vezes o cosseno do ângulo de inclinação. É este ângulo aqui, ó. Então, este ângulo aqui, quanto vale? Se a gente está trabalhando com triângulo equilátero, 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. A gente sabe que a soma interna dos ângulos de um triângulo qualquer dá 180. Se são 3 ângulos iguais, aqui vai medir 60, 60 e aqui vai medir 60. Logo, este ângulo aqui vale quanto? 60 graus. A gente aqui tem razões trigonométricas com ângulos notáveis. Ó, esse trechinho aqui. Beleza? Vamos começar a calcular, né? Então, para a gente calcular, presta atenção, vamos começar a calcular aqui essa força aqui, ó, essa força elétrica entre essas duas cargas A e B. Então, a fórmula, vocês já sabem que fizeram exercícios. Então, a força elétrica de A em B é igual a constante estática. A fórmula, vocês já praticaram. Ok? Vamos fazer conta, vamos fazer conta. Fazendo conta, temos o seguinte. Vamos substituir os dados numéricos. A força entre essas duas cargas vai ser a constante estática, eletrostática, que a gente sabe que é 9 vezes 10 elevado a 9 unidades no sistema internacional. Carga A, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6, isso aqui é um 5. Carga B, observe que eu botei cargas de mesmos sinais, para facilitar aqui a conta e a explicação. Fiquem atentos aí, tá? Vezes a distância ao quadrado. A distância ao quadrado que a gente viu, né? Ó, 3 vezes 10 elevado a menos 1, isso ao quadrado. Continha, a dificuldade é essa. Presta atenção na continha. FAB vai ser, ó, como é módulo, já vai estar tudo positivo. Então, eu vou fazer essa conta. 9 vezes 5 vezes 5. 9 vezes 5 vezes 5. Aí dá 225. 225. Aí aqui, ó, deixa eu mudar a sua cor. Base 10, base 10, base 10. Repete a base. E o que é que faz com os expoentes, ó? Esse e esse. Soma os expoentes. Somando os expoentes vai dar o quê? Menos 3, ok? Aí vem para cá. Menos 3. Sobre esse número aqui ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9 vezes
Menos 10 elevado a menos 1 ao quadrado dá menos 2. Continha, né? Então, vamos nessa. O que é que a gente vai fazer agora? Opa, eu tenho aqui, ó, uma divisão. 225 dividido por 9. 225 dividido por 9. Façam a continha de dividir aí, viu? Continha de dividir vai dar o quê? 45. Vezes, aí eu tenho aqui outra operação com potências de base 10. Como é que se faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou subtrair este número menos este. Menos com menos dá mais. 3 mais 2 dá o quê? Menos 1. Como aqui a potência de base 10, o expoente é pequenininho, aí a gente, mamou, a gente vai trabalhar com este número aqui, ó. Quando a vírgula vem para cá, transforma-se numa potência de base 10 positiva, aí cancelando vai ficar 4,5 newtons. Ok? Então a força elétrica entre as cargas A e B, 5. 5 não, 4,5 newtons. Beleza? Observem que as cargas são iguais, as distâncias são iguais. Eu posso dizer que a força, né, a força AC é a mesma que AB. Ok? Ó, mesmos valores. Se não fossem os mesmos valores, aí teria que fazer a continha novamente, né? Então vai ficar 4,5 newtons. Que é esta conta aqui que a gente está fazendo, ó, esta conta aqui, ó. Certo? Tá aqui duas aspasinhas. Isso aqui, ó, é esta conta aqui, ó. Porque são forças iguais, porque eu tenho cargas iguais e distâncias iguais. Beleza? Então, eu já calculei a força entre as cargas A e C. Tranquilo? Senão, a gente teria que repetir o processo. Agora, a gente vai substituir os valores aqui, ó. Substituir os valores aqui. Eu tenho a força da carga A e B, da carga A e C, idem. Agora, esse detalhe aqui importante, ó. O cosseno de 60. O cosseno de 60, os professores já vêm trabalhando, a gente trabalhou em dinâmica, é o seno de 30, porque são funções complementares, e o seno de 30 é igual a 1 sobre 2. Beleza? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai substituir aqui, ó, na física. A gente vai substituir aqui na física, ok? Então vamos nessa, vamos substituir os valores. A força resultante elétrica em A, vou destacar agora, em A vai ser A ao quadrado, vou deixar assim, A, e depois eu mudo a nomenclatura. Ou posso até usar essa, né? F de AB, F de AB, F de AB é quanto? 4,5 ao quadrado, mais F de AC. A gente viu que F de AC é igual a F de AB, que é igual a 4,5. 4,5. Mais, na física, certo? 2 que multiplica F de A, que multiplica F de AC, vezes o cosseno, né? Vezes o cosseno de 60, que é igual ao seno de 30. Que é igual ao seno de 30. E o seno de 30, vocês viram que é 1/2. Vamos botar aqui 1/2. Beleza? Continhas de matemática. Continhas de matemática. Vamos começar por aqui. Vai ser A ao quadrado igual. Isso aqui ao quadrado. Isso aqui ao quadrado. Beleza?
Aí a gente vamos fazer assim, ó, 4,5 ao quadrado mais 4,5 ao quadrado. Aí eu vou usar aqui, ó, vou fazer essa continha. Como os números são iguais. E o que significa isso daqui? O que é que significa isso daqui em matemática? Significa que é uma multiplicação de fatores iguais, a gente transformou numa potência. Presta atenção porque eu fiz isso, tá? Porque eu vou fazer, usar um artifício matemático, que eu tenho parcelas iguais, então vou fazer 3 vezes 4,5 ao quadrado, ok? Porque a gente vai fazer o quê? Uma radiação. Vai ficar raiz de 3 vezes 4 ao quadrado, certo? A gente tem aqui, ó, uma potência, aquele caqueado todo que a gente fez. E aqui é um dispositivo também matemático lá de baixo. E aqui a gente multiplica. Tá multiplicando, a gente separa aqui entre os radicais. Continha de matemática, beleza? Aí a gente tem o seguinte, raiz de 3. Raiz de 3, em sala de aula eu disse, né? Colocar na cabeça os valores das raízes principais, 2, 3, 5, 7. Então, a raiz de 3 é 1,78. Vezes, ó, aqui já é um outro dispositivo do nono ano, raiz e radical com expoente, aí fica somente este número aqui. Beleza? Esse A é o que? A força elétrica resultante no vértice A, que vai ser igual, que vai ser, que vai ser, aí faz a continha de multiplicar aqui, tá certo? Vai dar 8,01 newtons. Fiz a continha no papel que deu um branco agora, tá? Faz a continha, beleza? Observem que no vértice A força resultante tem essa intensidade e a gente sabe que tem a intensidade, a direção e o sentido. Observe que toda a história matemática a gente colocou aqui para vocês. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Qualquer coisa, permanecendo na dúvida, fala para mim para ver se eu consigo fazer uma outra videoaula para esclarecer melhor. Fui!